fantástico que o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos realmente agradecer de coração, Senhor, porque é um privilégio nosso estar na Tua presença, o Senhor aqui no nosso meio, tocando os nossos corações, abençoando nossas vidas, Pai. Obrigada pela vida do pastor Luiz, que nesta manhã está encarregado de trazer a mensagem, a Tua palavra para a Tua igreja, Senhor. E que nós, Pai, através do pastor, nós possamos receber a unção do Senhor, Pai. E que possamos compreender a Tua palavra no Espírito, Senhor. E que nós possamos realmente, Pai, colocar no nosso coração e podermos, Pai, viver com sinceridade, com humildade, o que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã, Senhor. Agradecemos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom dia para todos. Graça e paz. Estão animados? A gente olha aqui, tem gente que acordou meio forçado, outros acordaram mais voluntariamente. Eu creio que hoje Deus tem alguma coisa para o nosso coração. Eu estou assim, graças a Deus que tem um púlpito aqui, toalha que não dá para ver aqui as nossas pernas, né? Porque aqui eu estou tremendo aqui, porque eu acredito que Deus já está fazendo e vai completar algo muito mais profundo no nosso meio. Vocês estão lembrados da mensagem do domingo passado? Se não está lembrado, está ali no boletim, o resumo. Então dá uma olhadinha. Fomos desafiados para que a gente possa dar mais liberdade para que o Espírito Santo possa se mover no nosso meio. E com a graça de Deus estamos caminhando para isso, né? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Eu quero olhar com vocês aqui 2 milagres. E eu quero meditar com os irmãos nesses 2 milagres. Marcos capítulo 5, versos 24 ao 34. E depois nós vamos para Marcos capítulo 8, 22 a 26. No 5, 24 a 34 diz assim: Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal.
Vamos lá para Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. É um outro milagre conhecido, né? Marcos 8, 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores o vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Os milagres de Jesus trazem lições preciosas para nós. Eu sempre digo que quando eu olho o Novo Testamento e vejo os milagres, ressalta aos olhos uma coisa impressionante que eu admiro: é como Jesus trata as pessoas, como Jesus trata os enfermos, porque são pessoas extremamente fragilizadas. Talvez na sua casa tenha algum parente, pai, mãe, filho, alguém que esteja doente, quem sabe já há muito tempo. E eu sei que não é fácil nessa caminhada. Às vezes a nossa paciência encurta, às vezes a gente não quer mais ficar perto. Dá uma olhadinha no Novo Testamento, vê como Jesus trata, vê como Jesus fala com os doentes. E interessante, irmãos, isso nos dá lições preciosas. Agora, a gente olhando esses dois milagres, o que será que a gente pode tirar de lições para nós nesta manhã? Quando eu olho esses dois textos, esses dois milagres, eu fico pensando assim: será que Jesus, ele faz milagres de cura nos dias de hoje? O que os irmãos acham? Faz, né? Eu estou vendo aqui, tem alguns que estão com uma convicção muito forte. Talvez porque você foi curado. Quem aqui já foi curado de alguma... Olha só. Alguém que levanta a mão pode dizer: foi curado de quê? Estômago. Não precisou fazer cirurgia? Olha só, curou do estômago. Alguém mais? Curou do quê? Do rim. Olha, órgão importante. Irmãos, se a gente for ouvir de cada um, olha, eu acho que seria até interessante um dia a gente ouvir, hein? Porque nós vamos perceber que esse Jesus aqui no Novo Testamento, há tantos e tantos anos atrás, ele opera hoje, ele cura hoje, e nós temos provas e mais provas disso. Desses milagres nós tiramos princípios importantes para a nossa caminhada cristã. Fica assim bem atento. Irmãos, a questão da cura, os irmãos sabiam que faz parte é um dos 4 pilares da nossa doutrina? Porque nós cremos nesses 4 pontos importantes, a gente chama do Evangelho quadrangular, e a ênfase da doutrina nossa é da linha de Wesleyana, e uma parte de Armínio. Então é Wesley armeniana, e dá uma ênfase muito forte nas 4 dimensões do Evangelho, que são: primeiro, o novo nascimento.
Vai guardando aí se você não sabia disso. O novo nascimento. O que é isso? É quando nós cremos que nós somos salvos pela graça de Deus. Não é por seu esforço, mas é a graça de Deus que nos dá isso como um presente. E quando nós reconhecemos a nossa verdadeira condição como pecador, que nós estamos mortos, como diz a palavra, né? Nos nossos delitos e pecados, e somos escravos de Satanás. Mas no momento que a gente se arrepende diante de Deus, a gente confessa os nossos pecados e aceita a obra redentora de Jesus para a minha vida, a palavra de Deus diz que eu me torno filho de Deus, ou seja, eu vou nascer de novo. E como resultado, irmãos, aos olhos de Deus, eu e você, nós somos enxergados já como justificados. Porque quando Deus olha para nós, Ele olha através do sangue de Jesus. Eu fiquei meditando sobre isso. Eu falei, já pensou se não tivesse sangue de Jesus? Se Deus olhasse direto para nós, acho que fulminava. O sangue de Jesus aplaca a ira de Deus. Quando Deus nos olha, Ele olha através do sangue de Jesus. E é por causa disso, irmãos, que nós todos somos nascidos na família de Deus e nós nos tornamos parte desse reino, o reino de Deus. Esse é o primeiro pilar, o novo nascimento. O segundo pilar é a santificação. Já nós carregamos isso no próprio nome, holiness, santidade. Porque eu e você, nós cremos na graça da santificação. Ou seja, quando eu e você, nós nos tornamos cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. É isso aí, meus irmãos? Você cada vez mais está se parecendo com o Senhor Jesus? Alguém olha e fala assim, mas você parece com Jesus, hein? Essa é a obra da santificação. E o modelo da santidade está aqui, na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que cada vez mais nós vamos conhecendo a verdade, e pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, nós vamos sendo livres do pecado. E isso acontecendo, irmãos, vai se manifestando em nós os frutos do Espírito. O cristão é uma árvore que tem que produzir frutos. E os frutos que nós temos que produzir é frutos do Espírito. Você vê um pé de goiaba, ele vai dar goiaba. Não tem jeito, irmãos. Ele não vai dar manga, porque não é pé de manga. Nós somos filhos de Deus, não tem jeito. Se o Espírito habita em nós, o que vamos produzir de frutos é frutos do Espírito. E essa experiência, irmãos, de santificação, essa experiência contínua da plenitude do Espírito na nossa vida, tem que ser uma realidade dia a dia. Porque eu tenho um compromisso com a cruz de Cristo. Eu sou discípulo de Jesus. Porque, irmãos, muitos não têm experimentado uma vida de santidade. Sabe por quê? Porque quer todas as coisas boas do cristianismo, mas não quer cruz. A cruz eu não quero, não. Eu quero o céu, mas deixar de pecar eu não quero, não. Não dá certo esse negócio. Esse é o desafio. A terceira pilastra, o terceiro pilar das 4 dimensões do Evangelho é a cura divina. Ou seja, nós cremos na graça de Deus, que Ele tem poder para fazer a cura nas nossas vidas. A cura divina, que é uma das manifestações da obra do Espírito Santo na nossa vida. E essa questão da cura de enfermidades
E Jesus, nós sabemos que Ele o faz segundo a sua vontade. E nessa manhã eu quero falar sobre esse assunto, a cura divina. Bom, o quarto pilar das 4 dimensões do Evangelho é a segunda vinda. A nossa dirigente aqui do louvor fala um pouquinho sobre isso. Nós cremos que Jesus vai vir pela segunda e última vez. É nessa doutrina que nós cremos, que Jesus vai vir para consumar a redenção. E vai ser um momento único. Ele vai vir. E todos nós devemos estar preparados. Aqueles que já estarão mortos, diz a palavra que vão ressuscitar. E aqueles que estão vivos serão arrebatados. Tinha um companheiro de seminário que ele falava meio esquisito. Ele falava assim que nós seremos arrebentados. Arrebatados, né? É isso, é essa a nossa esperança. Como eu disse, nós gostaríamos de nos atermos hoje a respeito desse terceiro pilar que fala sobre a cura divina. E a gente fica aqui, Senhor, ontem eu fiquei meditando sobre, revendo a mensagem, e eu falei assim, Senhor, manifesta, traz de volta com muita intensidade esse poder, e o Senhor se manifeste para curar. Quantas pessoas veio para Jesus através da cura aqui? Alguém veio? Olha só, tem gente que vai para Jesus, vai procurar, interesse, né? Já viu? A pessoa que tem interesse vai lá, Jesus cura e agarra em Jesus e nunca mais larga. Tem gente, eu já vi gente assim que não conseguia emprego, mas de jeito nenhum. Deus deu emprego, ele foi, buscou, agarrou em Deus e nunca mais solta. Tem pessoas aqui que já têm caminhado com o Senhor Jesus, mas precisa dessa bênção, precisa ser curado de alguma enfermidade. Você crê que Deus pode fazer isso na sua vida? Vamos pedir para Ele. Irmãos, não é proibido pedir. Você pode pedir o que quiser, mas a Bíblia fala também, né? Que às vezes a gente tem que saber o que pedir. E nós não somos impedidos de pedir, Senhor, me cura. Nós não somos. Irmãos, esse é o texto de Marcos capítulo 5, que fala sobre a cura dessa mulher enferma. Vamos dar uma passeada aqui nesse acontecimento e perceber algumas coisas, porque, irmãos, não é simplesmente a gente olhar, mas veja só o que acontece aqui, veja a atitude da mulher, veja como Jesus trata, veja motivações aqui, e com isso nós vamos firmando algumas coisas importantes para a nossa vida. Olha a situação. Jesus estava antes desse acontecimento trazendo libertação a um endemoniado. Se a gente olhar anteriormente, vocês vão perceber aí dos versículos 15 em diante. Agora, nesse texto aqui, dessa cura dessa mulher, Jesus, por sua popularidade e pelos milagres que ele fazia, era um dos motivos que as pessoas iam até ele, porque ele fazia milagres. Grande multidão o seguia, e o texto diz que comprimia ele. Já pensou, irmãos? Já pensou se o pastor Luiz era um milagreiro? Cura qualquer coisa? Já pensou? Eu ia ficar ali, não ia passar assim branco.
Aí dos médicos da igreja do Bosque. Jesus fazia milagres e o povo ia atrás dele. Tinha tanta gente, irmãos, que o texto aqui diz que apertava ele. Muitas pessoas seguiam a Jesus. E eu quero perguntar para você: você segue a Jesus por quê? Muito difícil a pergunta. Você segue a Jesus por qual motivo? Eu acho que está aí uma boa oportunidade nessa manhã para a gente responder isso. Por que você segue a Jesus? E a gente sabe que há motivos e motivos e motivos. Hoje, você que está aqui, você que já tem uma certa caminhada na sua vida cristã, que já tem uma certa maturidade espiritual, você segue a Jesus por quê? Alguém quer responder? Obrigado, irmão. Segue a Jesus porque crê nesse Jesus que faz milagres, faz cura. Se tiver algum irmão pensando que nem ele, eu deixo perguntar agora, fazer uma outra pergunta. E se Jesus não fizesse milagre nem cura? Você seguiria? Legal? Irmãos, eu quero chamar você nessa manhã para a gente ir numa direção que nos dá mais garantia. Eu sigo a Jesus porque, em primeiro lugar, eu amo a Ele. Não é melhor, irmãos? Você, pai e mãe, seu filho ama você, a sua filha te ama, por quê? Porque você dá presente para eles? Porque o que você pedir, ele vai dar? Não. Porque eu amo os meus pais. As outras coisas é consequência. Então aqui está uma coisa muito importante. Eu vou a Jesus pelo que Ele é, não só pelo que Ele faz. Porque se nós vamos a Ele só pelo que Ele faz, se um dia Ele resolve não fazer, aí nós chutamos fora. Eu vou a Ele pelo que Ele é. Eu vou a Ele porque eu amo Ele. Irmãos, não sei se eu contei para vocês, muito antigamente, tinha uma propaganda na televisão que era assim: você escreve um bilhetinho, põe no sapato do pai, põe no paletó do pai, não esqueça da minha calói. Vocês lembram disso aí? Não precisa, esses comentários não precisam. Eu fui buscar aqui para tentar ilustrar aqui, né? Não esqueça da minha calói. Irmão, você não sabe quanto bilhetinho eu botei no sapato, na calça, lá para o meu pai. Por quê? Nós queríamos, eu queria uma bicicleta. E toda vez que ele voltava de viagem, a expectativa. Ele chegava, não tinha bicicleta. Mas isso me levava a amá-lo menos? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não é pelo que Ele vai me dar que eu vou amar Ele a mais. Mas no final da história, Ele deu a bicicleta. Fez um aperto muito forte no orçamento, mas deu. Uma bicicleta para 3. Os irmãos imaginam como é que... Mas foi uma alegria. Irmãos, eu vou a Ele pelo que Ele é. Em
primeiro lugar, eu amo a esse Jesus, por isso que eu sigo ele. Dá uma grande diferença. Mas também, irmãos, não é que é errado o que ele faz ou não faz, não é que é errado isso. Mas, se a gente inverte os valores, nós corremos alguns perigos. Eu vou a ele porque eu amo a Jesus. Amém, irmãos? Vai a ele porque você ama a ele. Irmãos, essa mulher está com uma hemorragia há 12 anos. Conforme essa narrativa, ela gastou tudo que tinha. E o que aconteceu? Não resolveu o problema dela. E o texto diz que estava indo de mal a pior. Foi no médico, gastou, não resolveu e estava piorando. Olha a situação dela. E aqui, irmãos, o texto diz que nenhum médico conseguiu solucionar o problema dela. Quando acontece isso, nós corremos um risco de entrar no desespero. Irmãos, não sei se vocês conhecem o pastor Eurides. É pastor lá em Cuiabá, está com câncer, mieloma múltiplo, está fazendo quimioterapia. A gente liga para ele: pastor, como é que você está? Estou com dor. Eu não vou tomar remédio para mim não acostumar com isso. E eu estou aguentando as dores. Estou com dor. Não consigo nem levantar, não consigo nem me mexer. Mas eu estou contente. Eu estou firme. Irmãos, a gente liga para consolar e acaba sendo consolado. Que coisa. Por quê? Ele falou assim: pastor Luiz, a minha vida toda, até como pastor, eu ensino as minhas ovelhas que o céu é o melhor lugar para ir. E se Deus está me levando para lá, eu não posso nem reclamar. É para lá que eu vou? Então, graças a Deus. Muitas pessoas entram em desespero. E no desespero acaba fazendo algumas bobagens. Irmãos, mesmo essa mulher não melhorando, pelo contrário, piorando, ela ouviu falar de Jesus, ela sabia da fama de Jesus, ela sabia o que Jesus fazia, então ela resolveu ir a ele. Irmãos, que coisa maravilhosa! Ela foi a ele. Quantas pessoas hoje desesperadas estão indo para outras soluções, senão aquele que é o maior solucionador de problemas? Só o Senhor, Ele é a verdadeira solução. Irmãos, ela foi lá, olha a fé dela. Se eu tocar, vou ser curado. E estava um mundaréu de gente tocando Jesus, encostando em Jesus, mas ela tinha alguma coisa diferente. Eu vou lá e eu vou tocar em Jesus. Irmãos, quando ela toca em Jesus, a palavra diz que ela foi imediatamente curada. E Jesus já sentiu. Saiu o poder. Irmãos, que coisa extraordinária. E Jesus falou: alguém tocou em mim. Aí os discípulos quase deram uma bronca em Jesus. Aqui eu não entendo, parece que é uma bronca. Ô Jesus, se manca, está apertando, todo mundo está te apertando aí. Como é que alguém tocou? Mas Jesus sabia o que estava falando, e Jesus sabia o que estava acontecendo. Olha o versículo 33, a mulher. Então a mulher, atemorizada e tremendo, veja essa cena, irmãos.
Essa mulher, atemorizada e tremenda, cônscia do que ela se operava, veio, porque ela escutou Jesus falando, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Dá uma impressão que Jesus está chamando essa mulher para ficar perto dele, porque ela podia ter tocado, curou, pisar a estrada e ir embora, podia ter feito isso, mas quando Jesus se manifesta, ela ficou com medo, e ela foi aos pés de Jesus e declarou toda a verdade. Irmãos, que coisa bonita, saiu uma confissão. E olha só o que Jesus disse: filha. Irmãos, prestem atenção nessa palavra, filha. A tua fé te salvou. Que palavra gostosa de ouvir, não é verdade? Se fosse você, o que você faria? Ela vai, se prostra, diz a verdade. Jesus é quase que abraça ela, acolhe ela, e a palavra é filha. Não é mais qualquer pessoa, não é uma pessoa que não tem mais identidade, mas para Jesus é filha. A tua fé te salvou. Aqui houve salvação, não só da parte física. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Muito bem, irmãos, eu quero ir lá para a cura do cego. Se tem algum problema de enfermidade, vamos tocar em Jesus. Vamos lá. Esse cego trouxeram ele à presença de Jesus, pedindo que Jesus tocasse nele. E olha só que interessante, Jesus agindo com este outro que estava necessitando de uma cura. Jesus pegou esse cego pela mão, levou ele para fora da aldeia, aplicou saliva nos olhos desse cego, impôs as mãos sobre esse cego. Eu fiquei tentando imaginar como que Jesus fez isso. Pensei que ou já abriu o olho assim. Fiquei pensando como Jesus fez. Agora, irmãos, ia ser um negócio muito esquisito se eu acho que foi por isso que Jesus o levou ele para fora da aldeia. Foi um negócio entre ele e o cego, porque daqui a pouco qualquer espirro que Jesus desse, todo mundo queria entrar debaixo, porque o cuspe de Jesus podia curar. Vocês sabem que existe uma igreja pentecostal que chama Igreja Evangélica Pentecostal Cuspe de Jesus? Acredite se quiser, tem. Irmãos, olha só como Jesus trata este homem. Pega pela mão, leva para bem longe, passa o cuspe nos olhos, e ele abre os olhos, ele vê. Houve milagre, ele vê. Aí esse cego diz o seguinte: estou vendo homens como árvore andando. A visão foi restabelecida, mas parece que faltava uma conexão entre a visão e o cérebro dele. E Jesus ora de novo, impõe a mão de novo, e ele começa a enxergar perfeitamente. Irmãos, nesse texto
eu fiquei olhando que Jesus falou para este homem: vá para casa. Eu pensei, por que para casa? Podia ir lá no meio da multidão, da onde ele foi tirado, ele dá o testemunho e converte um monte de gente. Não, Jesus vai para casa. Olha lá o que diz o versículo 26. E mandou Jesus ir embora para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Tem um motivo. Quando eu pensei nisso, olha só que coisa, eu pensei nessa direção. Como é importante a família participar dos milagres na vida de algum membro da família. Como é importante. Se o marido foi curado, quem que fica contente? O marido, esposa, filhos. Há um júbilo, uma alegria dentro de casa. Eu pensei nessa direção. Os primeiros a saber são os familiares. Ok, irmãos, a gente olhando esses dois acontecimentos, um em que a mulher vai na direção de Jesus, toca em Jesus e ela é curada. Aqui trazem alguém na presença de Jesus. Jesus toma pela mão, leva para fora, passa saliva, cura esse cego. Nós cremos no poder de Deus. Isso que Jesus fez aqui, Ele pode fazer nos dias de hoje. E a gente tem visto muitos testemunhos de pessoas que foram curadas. Está aqui você que levantou a mão. E nesta manhã, nós queremos ser desafiados de nós nos colocarmos diante do Senhor. Não sei se a gente vai lá para tocar, não sei se vai ser trazido na presença de Jesus, porque muitas pessoas, por iniciativa de si mesmo, foi atrás de Jesus. Muitas pessoas falam assim: não, vai lá, eu te levo lá, vai, recebe a oração e vai ser curado. E quantas pessoas foram curadas? E nesta manhã eu gostaria de fazer alguma coisa aqui diferente. Nós pudéssemos pedir que a manifestação da cura de Deus viesse sobre aqueles que estão precisando. E nós vamos orar para isso. Nós vamos pedir. Amém, irmãos? Um dos pilares daquilo que a gente crê como Igreja Holiness é a cura divina. Eu quero desafiar você. Se você tem alguma enfermidade e gostaria de nessa manhã receber oração, nós gostaríamos de orar agora. Antes que você vá embora, nós gostaríamos de orar por você. Se você tem esse desejo e gostaria de receber oração, eu quero convidar você a vir aqui à frente, para a gente poder orar por você. Outro, há pessoas, casais, que têm desejo de ter filhos, mas não está conseguindo. Ô irmão, vai vir toda a igreja aqui não para. Ô Senhor, tem misericórdia, né? Pessoas que estão querendo aumentar a família, mas não está conseguindo. Quero chamar você também. Nós vamos orar. E a oração nós vamos colocar nas mãos de Deus. Vamos colocar na mão de Deus. A única coisa tua, creia. Creia. Amém, irmãos? Eu acho que vou precisar de ajuda aqui, porque eu quero orar um por um. Vou chamar aqui os presbíteros. Vou chamar aqui também o missionário Igor. Nós vamos orar. A pessoa que chegar perto de você, você diz qual é o seu desafio. O que é que você está precisando?
E essa pessoa vai orar por você, especificamente por isso. Amém, irmãos? Eu vou convidar a igreja, você que está aí, esteja em oração também. Faça um clamor da onde você está. Senhor, nós cremos nisso, então faz acontecer isso no nosso meio, para a glória do teu nome. Só isso, Senhor. Faz isso, para que o teu nome seja glorificado. Então nós gostaríamos de que você também participe, esteja intercedendo. Talvez você sabe, quem está aqui à frente está precisando, você interceda aí no seu lugar. Amém? Vamos chegar mais para frente. Sim. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu senti hoje no meu coração, nas palavras do pastor Luiz, que eu pedisse, em nome de Jesus, uma oração divina, no meu Rio do Sul, que está passando por uma dificuldade muito grande, está sofrendo, a família está sofrendo. Eu sei que Deus já fez milagres na nossa família, junto com a mãe da Joyce, que é nossa obra. Eu queria que Ele intercedesse de novo, em nome de Jesus, na vida do Sul, que ele tem um câncer no rim, e a família toda está sofrendo. Eu queria que todos pudessem interceder nesse momento na vida dele. Nesse nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou pedir os nossos presbíteros, eu vou pedir, quem foi e experimentou de Deus cura, você viesse aqui orar também por outra pessoa. Então você chega e pergunta, qual é o problema? E você ora. A oração da fé salva o enfermo. Amém, irmãos? Nós vamos gastar um tempinho então orando. Quando eu orar por você já pode se sentar. E nós vamos ter isso no nosso coração. Eu creio, Senhor, está nas tuas mãos. Amém, irmãos? Vamos orar.
Glória a Deus. Oi, Ney, tudo bom? Então tá, obrigada. Nossa caminhada. Firme na tua palavra. Para a honra, para a glória. Peço desculpas.
Só temos que agradecer a Deus. Como Ele tocou os nossos corações. Obrigada, Deus. E, continuando o culto, nós faremos a oferta.